cultura de colocar Jesus no centro, comunicar de forma clara que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus ensina que são os doentes que precisam de médico, não os perfeitos. A cultura de fazer com excelência, isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Muito bem-vindos a essa casa, que bom que você está aqui. Ficamos honrados e felizes com a tua presença. E eu queria identificar aqueles que estão nos visitando. Você que é visitante aqui, você que não faz parte desta igreja, eu queria identificar você para te dar uma lembrança, ok? Basta você levantar a sua mão. Levante a sua mão e você vai receber uma sacolinha como esta que está aqui na minha mão. Permaneça, ó, tem uma senhora aqui na frente. Permaneça com a mão levantada até que você receba essa sacolinha, ok? Aqui dentro tem algumas lembrancinhas para você. E no final, você vai ter a oportunidade de bater um papo muito rápido com os nossos voluntários aqui e conhecer um pouquinho mais da semente. Amém? Então é isso. E sem delongas, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Eu vou fazer o mesmo aqui, e vai aparecer no telão também. Marcos capítulo 8. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração nessa noite, como tem sido todos os domingos. Marcos 8, a partir do versículo 22, ok? 8, 22, fala da cura de um cego em Betsaida. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O tema da nossa mensagem é segunda chance. E o texto diz assim, a partir do 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Irmão, não sei se você já sentiu isso, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida e algumas coisas parecem ter um grau de dificuldade maior do que outras. Parece que quando é conosco, parece que quando é com a gente é mais difícil. Quando é com o irmão, quando é com um colega, é menos difícil do que quando é para nós, do que quando é com a gente. Às vezes parece que isso acontece conosco. Parece que quando chega a nossa vez é algo mais complicado. Talvez pode ser apenas um exagero, ou pode ser que seja isso mesmo. Pode ser que seja verdade. Por que com a gente não pode ser da primeira vez? Por que quando você joga na Mega Sena você não acerta e ganha? Já pensou? Todo mundo que jogar, acertar e ganhar? Eu não sei nem se você joga, mas por que não pode ser na primeira chance que temos? Por que as coisas que nós queremos não podem acontecer na primeira oportunidade que nós queremos? Por que as nossas orações não podem ser respondidas de primeira? Na primeira vez que eu peço, na primeira vez que eu oro, responde. Deus responde e a coisa acontece. Se tem um personagem na Bíblia que poderia fazer essas indagações, essas perguntas, é este cego aqui. Por que não foi na primeira? Por que quando Jesus cuspiu nos olhos dele, ele já não conseguiu enxergar normalmente? Por que para ele foi um pouquinho mais demorado? Por que para ele foi um pouquinho mais complexo?
não foi de primeira. Porque a Bíblia nos mostra que o milagre dele acontece em duas fases. Primeira chance, Jesus cospe nos olhos dele. Mas pergunta, você está vendo o quê? Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvore. Não tinha clareza. Ele não estava entendendo o que ele estava vendo, ou ele não estava vendo direito. Só que depois tem um segundo momento, Jesus vai lá de novo e põe as mãos sobre ele, e aí sim a coisa acontece. Se a gente for olhar para a maioria dos milagres de Jesus, foi de primeira, a maioria deles. A mulher do fluxo de sangue, Jesus nem tocou nela, foi ela que tocou na roupa dele e se curou na hora. Boa parte dos milagres de Jesus, não todos, mas foram rápidos, foi de primeira. Com quantas pessoas as coisas acontecem de forma rápida? Muita gente tem experiências assim rápidas, mas parece que este cego foi um caso mais complicado. Demorou um pouquinho mais o milagre dele. Parece que o milagre dele foi um milagre único, foi um milagre exclusivo. E você sabe que exclusividade custa caro, amém? Todo mundo sabe disso aqui, né? Exclusividade é algo que custa caro, porque o que é exclusivo não é feito numa linha de produção. Linha de produção é diferente, né? Está fazendo ali centenas, milhares de coisas ali iguais, e aquilo vai ter um preço X, porque é tudo igual. Não tem exclusividade, não tem nada diferente ali. Imagine você comprar uma camisa que está sendo feita numa linha de produção, você vai pagar um determinado valor. Mas imagine você comprar uma camisa que foi feita exclusivamente para você. Você vai pagar outro valor, porque exclusividade custa mais caro. Então eu queria animar você essa noite que está com uma situação mais complexa e porventura não tem recebido resposta ou não tem vindo a acontecer. Você não tem enxergado perspectiva. Eu queria animar você com a vida deste cego aqui, que já não era mais cego depois de Jesus. Eu quero animar você porque Jesus não está fazendo o seu milagre, Ele não está respondendo a sua oração numa linha de produção, amém? O seu milagre é exclusivo, é para você, é para a sua vida, para a sua família. É como aquela roupa perfeita que você mandou fazer e só cabe em você. O que Jesus está fazendo para você só serve para você. E Ele está fazendo com todo amor, com todo cuidado, com toda a responsabilidade, com toda a competência, com toda a força que Ele tem. Para você, para mim, para nós, de maneira exclusiva. Quando Jesus chega a Betsaida, a Bíblia diz que algumas pessoas trazem um cego. Eu não estou com a garganta 100%, vou tomar muita água, viu? Não se incomodem com isso, por favor. E diz que essas pessoas, elas vão suplicar que curem ele. Curem ele. E a cura acontece em duas etapas, não é como a maioria, né? É como você encerrar alguma atividade que você está fazendo, porque você não conseguiu fazer tudo naquele mesmo dia. Aí você para de fazer e diz, eu vou deixar algumas coisas para amanhã, porque eu não estou conseguindo terminar isso hoje. Amanhã eu continuo, amanhã eu faço. Então você pega uma só tarefa e divide em duas vezes. Algo parecido com isso. Agora a pergunta é, por que você pega uma tarefa e divide em duas vezes? Por que você não faz tudo de uma vez só? Primeiro, pode ser por falta de tempo. Você não teve tempo suficiente para fazer de uma vez só. E segundo, pode ser falta de capacidade. Eu não estou dizendo incompetência, sabe? Mas pode ser falta de capacidade de fazer toda aquela tarefa. Ou seja, não houve capacidade, não deu tempo para fazê-la hoje. Eu não fui capaz de fazer hoje. Ou seja, uma tarefa é dividida porque ou você não tem tempo ou a gente não tem capacidade. Normalmente é assim. Só que isso nesse texto é muito estranho. É muito estranho porque quem está realizando a tarefa aqui é Jesus. Não são vocês, não sou eu. É Jesus. E você sabe, Jesus tem tempo. Amém? Jesus tem tempo. Jesus tem toda a capacidade, Jesus tem toda a competência para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, seja o que for.
Era Jesus que estava aqui. Então, se não falta tempo e não falta capacidade, por que Jesus divide esse milagre em duas etapas? Por que ele não fez numa só? E aí a resposta vem para nós. Talvez aquele cego, ele não estava pronto para receber o milagre dele de uma vez só. Pode ser que ele não estava preparado. Não era a competência de Jesus. Talvez faltou competência daquele cego para receber o milagre dele todo no mesmo momento, todo no mesmo instante. Talvez era ele que não estava pronto. É por isso que Deus não faz de uma vez todas as coisas em nossa vida. É por isso que as coisas da nossa vida não acontecem toda vez no estalar de dedos. Exatamente por isso. É porque às vezes nós não estamos prontos. Nós não estamos maduros para receber. Nós não estamos preparados. É só isso. E isso, na verdade, não é um problema tão grande assim. Talvez nós não estamos moldados o suficiente. Talvez nós não estamos lapidados o suficiente para receber tudo aquilo que Deus vai nos entregar, tudo aquilo que Ele quer nos dar. Talvez ainda precisa aparar algumas arestas. Como nós vimos ontem aqui no culto 2 em 1, tirar um pouco mais de casca. Porque para Jesus não falta graça, para Jesus não falta poder, para Jesus não falta capacidade, para Jesus não falta competência. Então a questão nunca será Jesus, sempre será nós, amém? Sempre será nós. Então a questão está conosco, depende de nós. Porque se Jesus tiver que fracionar um milagre na nossa vida durante o ano todo, em 12 vezes, Ele vai fracionar. É assim que vai ser. Se Ele entender que conosco tem que ser assim, Ele vai fracionar até que nós estejamos prontos para receber aquilo que Ele quer nos entregar. Amém? Jesus, porque Ele não vai deixar você se perder com aquilo que Ele mesmo te deu. Jesus não vai fazer isso. Ele não vai permitir que a gente se confunda com aquilo que Ele mesmo está nos entregando. Agora, uma coisa eu garanto a você. Se Ele começou a fazer uma obra na sua vida, e eu digo, Ele começou, Ele vai concluir. Amém? Nem que isso dure anos. Nem que isso dure anos. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão esperando algumas respostas há anos. E eu quero dizer para você essa noite, vai chegar. O teu milagre vai chegar. Pode não ser na primeira chance, mas pode ser na segunda. Pode não ser na segunda, mas pode ser na terceira. Mas vai chegar. Se Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Ele vai terminar. Até que você esteja preparado. Até que você esteja preparada. Jesus chega a Betsaida e trazem um cego e suplicam. Você sabe que suplicar, né? Em algumas traduções é rogar. Suplicar é uma posição assim de humilhação. Sabe, de humilhação. Suplicar, você está pedindo muito. Está pedindo muito. É uma forma mais intensa de você pedir alguma coisa. O pessoal suplica, as pessoas suplicam, cure ele. Resolva esse problema dele. Resolva essa cegueira dele. E a questão aqui é aonde isso estava acontecendo. E aonde era? Em Betsaida. Era em Betsaida. E existe um problema com essa cidade. Porque Betsaida era uma cidade impenitente. Mateus 11, capítulo 20, vai aparecer no telão, você não precisa abrir. Mas vamos entender o porquê. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Betsaida e Corazim, cidades impenitentes. Cidades impenitentes.
Foi um lugar que Jesus pregou, fez milagres, falou, pregou o evangelho, só que as pessoas não se arrependeram. Elas não se arrependeram, e era lá que este cego estava. Era uma cidade dura, não recebeu o evangelho. Uma cidade dura, não observou os milagres que lá foram feitos. Corações duros. E por isso Jesus censura. Mas por quê? Faltou misericórdia para Jesus, será? Em relação a Betsaida? Não, não faltou misericórdia. Mas Jesus não é tolo, amém? Você sabe, corrige o sábio e ele se torna mais sábio, ele se torna seu amigo. Corrige o tolo e ele se torna seu inimigo. E Jesus não é tolo. Jesus não é tolo, entenda uma coisa. Toda palavra que Jesus prega, todo milagre que Jesus faz, precisa haver uma resposta. Quando o evangelho é pregado, precisa haver uma resposta apropriada àquela palavra. Você imagine um comediante. Imagine um comediante no teatro fazendo um show, começa a contar as suas piadas e ninguém ri. Ninguém ri. Ele está lá para fazer as pessoas rirem, mas ninguém ri. Ele vai embora? Não vai não. Ele continua. Ele continua fazendo o que ele está fazendo. Sabe por que ele continua? Porque ele foi pago para estar ali. Você comprou o ingresso. Você pagou. Então ele tem que continuar. Ele continua porque ele foi pago. Mas com o milagre não é assim. Com a palavra de Deus não é assim. Com as manifestações de Deus não é assim que funciona. Não é desse jeito. Quanto mais eu me mostrar receptivo, quanto mais eu me mostrar sensível ao toque do Espírito, quanto mais eu me mostrar sensível à palavra dele, mais ele vai aumentando o nível de graça dele em minha vida, mais ele vai aumentando o seu favor em minha vida, mais ele vai derramando a sua unção em nossas vidas. Resposta. O evangelho demanda uma resposta. E por mais que isso pareça estranho, eu vou dizer algo a vocês. Lendo esse texto, não parece que Jesus estava com predisposição para fazer um milagre. Se você lê o texto, como nós lemos, não parece que ele já está predisposto a fazer esse milagre. Mas Jesus não é infinito em misericórdia? É. Ele é sim. Mas Jesus não foi pago por uma plateia, amém? Ele não foi pago por uma plateia que vai continuar a despeito do evangelho que foi pregado, a despeito de tudo que ele fez naquela cidade. Jesus não foi pago para fazer isso. Era um povo incrédulo, um povo que não era atencioso, um povo que não observava. Nós precisamos entender que quando Deus começa a agir, é preciso haver uma resposta nossa. É preciso haver um posicionamento do povo de Deus. Porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Era o poder de Deus que estava sendo pregado. Ou seja, eu preciso ter uma reação. Eu preciso ter uma reação. A palavra é digna de toda aceitação, amém? E o milagre é digno de toda celebração. É preciso haver aceitação, é preciso haver uma reação. Quando o evangelho é pregado, quando Deus está falando, nós precisamos reagir. Demanda uma resposta, demanda um posicionamento. E ao que parece, Betsaida não soube aproveitar o tempo da visitação. Isso, eu tenho muito medo disso, sabe, irmãos? Sinceramente, eu tenho muito medo disso. Quantas vezes na nossa vida nós não estamos sabendo aproveitar o tempo da visitação de Deus? Quantas vezes esses momentos podem estar passando na nossa vida e a gente não está aproveitando, a gente não está enxergando, como cego no primeiro momento, a gente não está enxergando a visitação de Deus em nossa vida. Havia resistência de Jesus operar em Betsaida. Havia resistência. Jesus, ele censurou aquela cidade. Às vezes somos tão indiferentes àquilo que Jesus está fazendo, que a gente acaba experimentando o silêncio dele. Ele não fala mais.
Tamanha é a nossa indiferença. Nós precisamos reagir, nós precisamos se envolver, nós precisamos se comprometer com essa causa, com Jesus, com o Evangelho, com tudo aquilo que Ele está fazendo. É como Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, eu já fiz tantas coisas boas em Betsaida, e o povo nem aí. Eu já fiz tantos milagres naquele lugar, e o povo nem aí. Mas já que vocês estão suplicando, já que vocês estão pedindo, ok, eu vou fazer um milagre na vida deste cego, pela súplica de vocês. Mas preste atenção, eu vou fazer, mas não vou fazer aqui. Não vou fazer dentro deste povoado, dentro dessa cidade. Olha a coerência de Jesus. Ele cedeu por um lado, ele vai abençoar, ele vai fazer o milagre, mas ele fica firme na sua posição do outro lado, porque ele censurou aquela cidade, que não soube recebê-lo, não soube receber o Evangelho. Ele fez pelo cego, mas ele não fez em Betsaida. Ele operou o milagre do lado de fora. É o que o texto que nós lemos diz. Mas o que isso diz para a nossa vida, meu irmão, minha irmã? O que isso diz para a nossa vida? Ele não operou lá dentro, ele operou do lado de fora. Você está preparado ou preparada para Jesus lhe tirar de alguns lugares que não merecem ver aquilo que Jesus vai fazer na sua vida? Você é uma pessoa preparada para mudanças? Você é uma pessoa preparada para grandes mudanças? Se Jesus quiser tirar você de onde você está agora e levar para outro local, para realizar o que só Ele pode fazer por você, você está preparado para coisas assim? Ele pega na mão daquele cego e vai para fora do povoado. Ah, meus amigos, se Jesus pega na minha mão, eu vou para onde Ele quiser. Eu entro até naquelas favelas do Rio de Janeiro. Não tem quando o pessoal está na linha vermelha e erra o caminho e vai cair dentro de uma favela, e normalmente o final é triste? Eu vou. Eu ando na linha vermelha lá no Rio de Janeiro e entro numa favela daquela. Se Jesus segurar na minha mão e me levar como Ele levou esse cego, eu vou para qualquer lugar desse mundo. Para qualquer lugar. Ele pegou na mão do cego e levou. Versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Perceba uma coisa, Jesus ele não propôs somente a mudança. Ele pegou o cego pela mão e levou ele para fora do povoado. Jesus propôs a mudança e ofereceu segurança. Amém? Ele propôs a mudança, mas ofereceu segurança. Ele estava ali, de mãos dadas com aquele cego. Ele estava ali junto. Quando Jesus propõe uma mudança em nossa vida, nós não vamos sozinhos. Ele vai conosco. Ele está junto conosco. Ele pega na nossa mão e nos leva para outro nível. Porque para subir de nível, só com Jesus. Nós vamos entender isso nesse texto. Ele nos dá a mão para saber que nós não estamos sozinhos. Às vezes está na hora, meus irmãos, de nós rompermos com algumas situações em nossas vidas. Às vezes está na hora de nós rompermos com alguns lugares, rompermos com alguns relacionamentos. Sabe, aquilo que nos tira do foco, nos tira da presença dEle. Às vezes nós precisamos tomar posições drásticas em nossa vida e não tomamos por receio, por medo. Mas que garantia eu tenho se eu tomar posições drásticas? A mão dEle é suficiente para você? Será que a mão de Jesus é suficiente para nós? Quando um pai e uma mãe percebem que um filho está com medo, qual é a primeira coisa que eles fazem? Pega aqui na mão de papai. Pega aqui na mão de mamãe. Não tenha medo não. Vem cá, eu vou lá com você. Onde é que é? Eu vou lá com você, vem cá. Não é assim? Quem é pai, quem é mãe, quem é tio? Quem aqui nunca pegou na mão de uma criança em um momento que ela está assustada, com medo, hein? Não é assim? E aí ela não vai, ela não se sente segura, porque você está ali. É exatamente o que Jesus faz conosco. Exatamente isso. Quando você tiver receio, tiver medo de tomar decisões, de encarar o que precisa ser encarado,
quando você achar que está perdido, desprotegido, Ele vai achar a sua mão no meio da sua dor. Ele vai encontrar a sua mão no meio da sua dificuldade. Creia, creia. A Bíblia diz: trouxeram um cego. Trouxeram um cego, tomando pela mão, o levou. Ele foi levado por Jesus, ok? Ele não foi trazido por Jesus. Acho que essa palavra está certa, né? Trazido. Ele foi levado por Jesus. Algumas pessoas trouxeram e Jesus o levou. Nós temos aqui 2 tempos na vida deste cego. Porque essas pessoas que trouxeram ele, trouxeram para o lugar certo, amém? Mas trouxeram que era o máximo que elas poderiam fazer. Era o limite delas ali, era o máximo que elas conseguiam trazê-lo. E foi o que aconteceu. Elas estavam no limite. E às vezes isso acontece conosco também. As pessoas nos trazem. Não é só a pessoa que nos trazem, circunstâncias nos trazem. Dor nos traz, desilusão nos traz. Sofrimento nos traz. Todas essas coisas, circunstâncias, pessoas nos trazem. Só que tudo isso não tem o poder de te levar. Amém? Essas forças que nos trazem muitas vezes para um lugar como esse aqui, uma igreja, essas forças não são capazes de te levar. Então eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei o que tem te trazido aqui. Se são pessoas, se são circunstâncias, se são dores, insatisfações, decepções, talvez um amigo chato que não para de convidar você para estar aqui, uma porta fechada, talvez um resultado de um exame. Eu não sei o que lhe trouxe até aqui, mas eu sei o que pode te levar a partir daqui, amém? Só Jesus pode te levar a partir daqui. Essas coisas todas, esses problemas todos podem lhe trazer, mas só Jesus pode te levar para outro nível. Um ambiente de milagres, um ambiente de cura, um ambiente de libertação. Eles trouxeram até Jesus, mas quem assumiu o comando e levou, pegou o cego pela mão e o levou, foi Jesus. Muitas vezes temos força para trazer, mas só Jesus tem força para te levar. Só Jesus. Jesus não precisa pedir licença nenhuma para fazer isso, amém? Ele tem toda a autoridade para levar qualquer um de nós aonde Ele quiser levar. Aonde Ele quer que você esteja, Ele tem toda a autoridade para fazer isso conosco. Agora veja bem, Jesus tira ele de Betsaida, Jesus conduz ele era cego, né? Ele portava essa deficiência, ele dependia de ajuda para andar, ele não podia sair por aí andando sozinho, como cego, mas Jesus podia ter curado ele ali mesmo, e depois tirava ele da cidade. Vamos caminhar comigo agora que eu te curei, vamos caminhar, vamos para fora desse povoado. Jesus podia ter feito isso de primeira, ter curado ele, mas não o fez. Ao que parece, Jesus prolonga um pouco mais a condição de dependência dele. A cura não vem na primeira chance, ela não vem no primeiro momento. Parece que Jesus prolonga um pouco mais essa condição de dependência. Se Jesus abre os olhos dele logo, aquela condição de dependência não ia mais existir, amém? Talvez ele nem fosse caminhar, com Jesus, se Jesus o convidasse. Mas Jesus prolonga um pouco mais o estado que ele estava. Você acha que foi fácil para aquela mulher do fluxo de sangue chegar até Jesus e conseguir tocar só na borda do vestido dele? Vocês sabem da história daquela mulher, a dificuldade que foi para ela tocar na roupa de Jesus? Só que com esse cidadão foi diferente. Jesus pega ele pela mão e ele vai experimentar algo que podia mudar a vida dele completamente. Ele vai experimentar um toque de Jesus. Jesus nem tocou naquela mulher do fluxo de sangue. E aqui esse homem vai experimentar um toque de Jesus, um momento de intimidade com Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo ali, meus irmãos? Jesus prolonga a relação de dependência para fortalecer a comunhão e a intimidade dele com ele. Não era só o milagre pelo milagre.
Jesus queria mais para a vida daquele homem, queria intimidade, queria comunhão. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo na nossa vida, na hora que a gente quer. Só que Jesus quer se relacionar, e às vezes nós só se achegamos a Jesus quando estamos fragilizados e dependentes. Infelizmente. Só tiramos tempo para estar com Jesus na dor, muitas vezes. Às vezes queremos a coisa na hora, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe que se a nossa dependência quebrar, ela logo se desenvolve para uma relação de autossuficiência. E numa relação de autossuficiência, não cabe Jesus. Sabe por que algumas portas não se abrem? Porque talvez ainda nós não estamos familiarizados com a mão de Jesus. Talvez a nossa intimidade ela ainda não é suficiente. E quando você não está familiarizado com a mão de quem você está segurando, se ele soltar, corre o risco da gente não encontrar mais. Não se encontrar mais. A vida ela não é como os jogos de videogame, que se você for muito bom, você vai passando de todas as fases. A vida não é assim. Quando Jesus decide prender alguém em uma fase, não tem ninguém que tire. E só Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Às vezes Ele prende você numa fase para fortalecer a sua comunhão e a sua intimidade com Ele. É só o que Ele quer. Nada mais. Quando a gente começa a desenvolver esse senso de independência, começamos a evitar o contato. Filho, por exemplo, imagine, eu tenho um filho de 11 anos, vocês sabem, sempre falo deles. Mas imagine, o Antônio tem 11 anos. Ele lá em casa, quando na hora de dormir, ele dá boa noite 6 vezes, 7 vezes. Ele vai no quarto, abraça, beija, vai no quarto, abraça, beija, vai no quarto, abraça, beija. Agora, quando eu vou buscar ele no colégio, se eu chegar lá na frente do colégio, ele com os amigos dele lá, ei, papai chegou. Papai, vem cá, dá abraço e papai, vem neném. Ele vai fingir que nem me conhece, meu irmão. Ele vai fingir que nem me conhece. Ele já se sente todo independente lá, sabe? Todo autossuficiente. Parece um rapazão. E nós somos meio assim mesmo. Nós somos meio assim. Quando a gente entende que pode, a gente começa a largar algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter o nível que for, você pode ter o doutorado que for, você pode ter o dinheiro que for, mas se você pegar na mão de Jesus, você vai ter o que dinheiro nenhum nesse mundo é capaz de lhe dar, o que formação nenhuma nesse planeta é capaz de lhe dar. O que Jesus quer é que nós valorizemos a mão dele, não o que ele pode nos dar. Amém? Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas eu não terei tempo. Mas imagine você abraçando uma pessoa, ou pegando nas mãos de uma pessoa, as duas mãos, e sabe que ela tem um dinheiro no bolso. Está lá o dinheiro no bolso dela. Imagine você pegando nas mãos dela, segurando firme nas mãos dela. Você não consegue pegar o dinheiro, certo? Isso quer dizer que ela não tem mais dinheiro? Não, ela tem, o dinheiro está lá. A questão é que aquele momento de intimidade, imagine você abraçando essa pessoa. O dinheiro está lá. Ela não deixou de ter dinheiro. O dinheiro continua lá no mesmo lugar. Mas o que importa agora é aquele momento. É aquele momento de intimidade. O que importa agora é o toque. Não é o que aquela pessoa pode lhe dar, mas é o toque. É a presença. E Jesus quer que nós aprendamos isso. Sabe por que Deus ainda não nos deu muitas coisas do que queremos? Muitas coisas. É porque Ele está nos dando chances. Ele está nos dando chances de valorizar a presença dEle, não aquilo que Ele pode nos dar, amém? É isso que Ele está fazendo conosco, Ele está nos amadurecendo. Valorizar a simplicidade, a grandeza da presença dEle em nossa vida. Ele não quer que sejamos negociadores de milagres. A mão dele em cima da nossa já é o suficiente, amém? Aí ele chama aquele cego para fora e ele cospe.
O que é esse cuspe? É estranho, né? É nojento. Não, não é nojento. É Jesus, é um cuspe santo. Não. Jesus veio como homem. O cuspe é cuspe mesmo. Não tem outra tradução, não. É cuspe mesmo. E naquela época, no meio daquele povo, naquela cultura, cuspir, até hoje, mas cuspir no rosto de alguém era uma atitude assim de desprezo total, de humilhação total. Sabe, era um negócio terrível. E Jesus cospe. Mas a Bíblia não diz que Jesus cuspiu nele. A Bíblia, ela é enfática, ela diz que Jesus cuspiu nos olhos dele. Depois de cuspir nos olhos do homem, Jesus cospe nos olhos dele. Por quê? Jesus cuspiu na cegueira dele, Jesus cuspiu na deficiência dele, Jesus cuspiu na limitação dele. Ele não estava desprezando aquele homem, ele estava desprezando o mal que aquele homem portava, ele estava desprezando aquela limitação. Ele estava desprezando aquela deficiência. Por isso que ele cospe nos olhos. E isso é profético na nossa vida, meus irmãos. Porque ele está nos dizendo essa noite: esse mal que tem alojado na sua vida, eu sou superior, assim diz o Senhor. Ele é maior do que qualquer problema que você tenha. Ele é maior do que todos os problemas. Nenhuma limitação física, nenhum problema tem validade diante de Jesus, amém? É o que ele está dizendo. Às vezes você não consegue desafiar o teu mal, às vezes nós não conseguimos fazer isso, mas Jesus pode, Jesus consegue, amém? Ele consegue, então ele cospe. O que você está vendo? Eu vejo pessoas como árvores. Você não está vendo direito. Você está vendo, mas você não está discernindo. Era essa a situação desse homem. E a Bíblia diz que o príncipe deste século, ele cegou o nosso entendimento. É como assim cegar o entendimento? É para que as pessoas não enxerguem a Deus. Essa é a proposta de Satanás. Para que as pessoas não entendam a palavra de Deus e por isso não escolham Deus. Essa é a intenção, sempre foi, né? Satanás sabe que ele é uma escolha tão ruim que ele precisa cegar o homem para o homem poder escolher ele. Mas Jesus não. Jesus, ele não pede para ser escolhido pelo homem. Ele não faz esse pedido. Jesus, ele abre os olhos do homem e agora coloca para o homem alternativas. Agora que você está enxergando, você tem alternativas. Se você quiser me escolher, você me escolhe, mas agora é com você. Está na tua mão a decisão, é o teu livre-arbítrio. Amém? Jesus toca naquele homem pela segunda vez. Ele se dispõe a tocar de novo, como se fosse uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Sabe, às vezes nós pensamos, não tem mais jeito, não dá mais, não tenho mais o que fazer, as minhas finanças estão por aqui, meu casamento está acabando, o meu filho, a minha vida, não sei mais o que fazer, não tem mais jeito. E Jesus vai lá e toca em você de novo, toca na sua vida de novo. É o que ele diz essa noite: tem jeito, tem chance, primeira chance, segunda, terceira, quarta. Enquanto Jesus não voltar, tem jeito. Seja o que for, seja o tamanho que for o seu problema, não interessa para Jesus. Ele diz para o cego: levanta a cabeça. E agora a Bíblia diz que ele enxergava tudo claramente, uma visão mais ampla, uma visão coerente. Agora ele estava vendo. Agora ele não seria mais ludibriado, ele não seria mais enganado, ele estava enxergando. Agora, para fechar, estou no meu tempo. O homem está curado, Jesus dá algumas ordens a ele. Vá para casa. Uma ordem a respeito do seu futuro. Vá para casa, é o que Jesus diz a ele. E ele dá outra ordem: não entre no povoado. E é interessante isso. Olha, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. É uma ordem a respeito do caminho a ser evitado. Ele tem esse cuidado com este homem.
Vá para casa e não entre no povoado. Evite este caminho, para que ele possa alcançar o futuro que Deus havia desenhado para ele. Amém? Às vezes nós queremos passar por caminhos tortuosos. E Deus está nos dizendo: eu estou determinando o seu futuro. Eu estou determinando o lugar que você deve ir. E estou dizendo também por onde você deve passar. E por onde você não deve passar. Tem alguns caminhos que você não pode pegar. Porque você não vai chegar aonde Deus quer te levar. Amém? O problema é que Betsaida é uma cidade muito sedutora. Ela sempre vai dizer pra gente que não tem como chegar ao nosso futuro sem passar por ela. Não tem como você alcançar o que Deus tem para você sem você passar por ela. Sabe, Betsaida é assim, ela sempre vai dizer que não tem como a gente ser feliz sem ela. A gente não vai conseguir. Ela diz para alguns empresários: olha, você não vai conseguir ter lucro se você não sonegar. É aquela pessoa que te incomoda no WhatsApp: você não vai conseguir ser feliz sem mim. Betsaida é muito sedutora. Porque Betsaida é um povoado de incredulidade. Deus censurou essa cidade. Lugar de destruição. E Deus está dizendo para nós essa noite: você pode chegar aonde eu quero que você chegue, sem passar por lugares que eu não quero que você passe. Nós podemos, é possível. Jesus disse: não entre no povoado. Não entre no povoado. E isso é curioso demais, porque o homem tinha acabado de sair. Imagine você saindo de casa, chega na rua, começa a chover, você volta para pegar uma sombrinha, um guarda-chuva. Não é assim? Você acabou de sair, você volta para pegar. Você não fala entrar de novo, você volta. Então parece que esse termo está inadequado nesse texto. Não entre no povoado. Mas sabe por que Jesus não disse não volte? Sabe por que Jesus não falou não volte para ele? Porque se Jesus dissesse não volte para o povoado, ele estaria dizendo: eu me lembro de onde você saiu. Eu me lembro da tua vida. Eu me lembro dos seus pecados, dos seus erros. E se ele dissesse isso, ele estaria infligindo algo que ele disse, que já não se lembra mais. Ele já não se lembra mais das Betsaidas que nós passamos. Ele já não se lembra mais do nosso pecado. Isaías 43, 25. Ele já não se lembra mais. Betsaida para você não é volta. Sabe por quê? Porque nós não somos de lá. Nós não somos filhos do pecado. Nós não somos dependentes do pecado. Então não é volta. Nós não somos de lá. Podemos até passar por lá por escolhas erradas, mas essa não é a nossa essência. Nós não somos de lá. Jesus já esqueceu do nosso pecado. Ele já cancelou, ele já pagou. Ele já esqueceu a cegueira na qual nós estávamos, amém? E glória a Deus por isso. Quando você cruzou as portas de Betsaida, o teu saldo foi zerado na hora, amém? Foi zerado na hora, vida nova, tudo novo. E fique de pé, meu irmão. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Ele diz: já não me lembro mais do teu pecado. Eu não me lembro mais do teu pecado. A partir de agora, você pode tudo naquele que te fortalece. Você está limpo. Você está livre. Não entre novamente lá. Vá para casa. Vá para casa.
dia de aliança. Hoje é dia de começo. Hoje é dia de começo e é dia de recomeço. Amém? Todo dia é dia de começo e dia de recomeço. Hoje é dia de você tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você, ou de parte daquilo que Ele reservou para você hoje. Não importa, o que importa é que Ele está segurando a nossa mão. Amém? Mas eu estou com medo. Não importa, Ele está segurando a sua mão. Ah, mas você não sabe, pastor, por quantas Betsaidas eu passei. Não importa, Ele vai lhe dar outra chance. Ah, mas eu posso cair. Não importa, Ele te levanta. É isso que importa. É a mão dEle, é o toque dEle, é a presença dEle na nossa vida. Nós podemos ficar sem qualquer coisa, meus irmãos, sem qualquer coisa nesse mundo. Nós só não podemos ficar sem Jesus. Nós não sabemos viver sem Ele. Nós andamos por caminhos errados sem Ele. Nós passamos por Betsaida sem Ele. Nós precisamos, nós dependemos de Jesus. Precisamos que Ele segure nossa mão. Então estenda a sua mão, deixe Ele encontrar a sua mão e te levar para lugares inimagináveis. Amém? Amém, glória a Deus. A igreja pode sentar. Esse é o momento que nós vamos apresentar aqui dois negócios. Amém? O primeiro deles é VR Story, tá certo? Estou falando certo? VR Story é da Virginiana. É isso mesmo? Ela está aí? Vivi? Aqui, está aqui. Então, meus irmãos, produtos de beleza. Olha bem, se você, mulher, quer ficar bonita, linda, como a minha esposa Érica, você já sabe onde adquirir os produtos para ficar mais bacana. E você, homem, se você quer ficar bonitão, charmoso, bacana, como eu e o meu pastor, você também pode procurar a Vivi aí, que ela tem tudo que você precisa para ficar legal, bacana, ok? O próximo é Simão Adesivos. Pois bem, a gente está apresentando vários negócios aqui, né? O pastor Pedro está sugerindo toda semana para você instigar aí o seu espírito empreendedor. Então, se você fizer isso e abrir o seu negócio, você já sabe aonde que você vai fazer aí a tua fachada, as plotagens e tudo mais, ó. Qualidade tem, viu? Porque muitos desses lugares aí a gente conhece em Parnamirim. Então o serviço é bacana de verdade. Amém? Então não contrate outro não, viu? Nem vai comprar produtos de beleza com outra pessoa que não a Vivi, ok? Vamos, como reino de Deus, ser estratégicos. Amém?
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, meu irmão. Que seja uma semana de batalhas, de lutas, mas acima de tudo, uma semana de muitas vitórias, de muito sucesso. Jesus na veia, na mesma paz, na mesma segurança, no mesmo amor, vontade que você veio até aqui. Que Jesus te leve agora de volta para suas casas. E oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.